Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o instrutor Jonathan e nessa aula vamos conhecer os diferentes tipos de drones, então vamos para a aula. Antes de nós conhecermos os diferentes tipos de drones, nós precisamos saber o que é o drone. Um drone é um veículo aéreo não tripulado que pode ser controlado remotamente ou voar autonomamente. Existem diversos tamanhos e modelos disponíveis, incluindo drones de asa fixa com hélices e rotores. Eles podem ser controlados por controle remoto ou programados para seguir rotas pré-definidas. Além disso, muitos drones são equipados com câmeras e sensores de alta qualidade, permitindo a captura de imagens e vídeos aéreos impressionantes. Os drones têm uma ampla gama de aplicações, sendo utilizados para fotografia e filmagem, mapeamento, monitoramento, entrega de pacotes, inspeções industriais e muito mais. Sua versatilidade e capacidade de operar em locais de difícil acesso tem contribuído para sua crescente popularidade em diversas áreas como agricultura, vigilância, busca e salvamento, entrega de suprimentos e muito mais. Falando agora das principais definições, tá bom? Além de drones, que nós já conhecemos popularmente aí, que deriva do inglês, que significa zangão, né? Nós temos também definições técnicas, né? Aí usadas pelas regulamentações, pelos órgãos reguladores, tá bom? Então, dentro do padrão internacional, nós temos aqui algumas definições. A primeira aqui é o VTOL, né, que é o Vertical Take-Off and Landing. É um drone capaz de decolar e pousar verticalmente, mas também de voar como um avião de asa fixas. Temos o UAV, que é o Unmanned Aerial Vehicle, que é o veículo aéreo não tripulado, um termo genérico que se refere a qualquer tipo de drone. Nós temos o UAS, ou UAS, né, que é o Unmanned Aircraft System, que é um sistema de aeronave não tripulada, termo usado de forma semelhante aos RPAs para descrever o conjunto completo de drone e seus componentes. E propriamente o RPA, que é mais conhecido no meio do drone, né, que é o Remotely Piloted Aircraft System, sistema de aeronave remotamente pilotada, termo usado para descrever um conjunto completo de drone, incluindo a aeronave em si, controle remoto e outros componentes. Bom, então além dessas definições aqui, que é pelo padrão internacional, nós temos o padrão brasileiro, né, o padrão nacional. O primeiro aqui é o ARP, que é aeronave remotamente pilotada, e o VANT, né, que é veículo aéreo não tripulado. Bom, vamos seguindo mais à frente aqui, vamos conhecer agora os tipos de drone. Então, os drones podem ser classificados de diferentes maneiras, incluindo a sua configuração de asas e motores. Então, aqui estão alguns modelos, né? Nós temos aí o drone de asa fixa, drone multirotor, drone de rotor único e drone híbrido. Vamos conhecer agora cada um deles. Vamos começar aqui então pelo drone de asa fixa. Esses drones têm asas rígidas, semelhantes à de um avião convencional. Eles geralmente possuem motores fixos e usam a aerodinâmica da asa para gerar a sustentação. Drones de asa fixa são mais eficientes em termos de energia e podem cobrir grandes áreas, né, grandes áreas de voo, mas requerem aí uma área de decolagem e pouso maior. Então aí esse drone é muito utilizado no mapeamento, né, de grandes áreas, justamente por ter mais tempo de voo, conseguir cobrir uma área maior, só que ele precisa ali de uma área de decolagem também maior. Bom, agora vamos falar aqui do drone de rotor único. Esses drones possuem um único rotor principal para gerar sustentação e controle de voo. Eles geralmente têm um ou mais rotores de cauda para estabilidade. Drones de rotor único são mais manobráveis e capazes de voar em espaços confinados, mas tendem a ter menor autonomia de voo devido ao alto consumo de energia. Então esse tipo de drone aqui, que, né, parece um helicóptero, ainda ele não é assim tão comum, né, mas ele existe já, né? Inclusive bem antes de ter o drone mais convencional que a gente conhece hoje em dia, esse daqui ele já existia, tá bom? Ele é um rotor único, né, e tem esse rotor menor aqui que é só para ajudar ali na questão da estabilidade desse tipo de drone aqui de rotor único. Bom, enfim, nós temos aqui os drones multirotores, né? Então esses drones têm vários rotores distribuídos por todo o seu corpo. Os quadricópteros são um exemplo comum, né, de 4 rotores. Outros exemplos incluem o hexacóptero, né, que são com 6 rotores, 6 braços aqui, né, com rotores, e octacópteros, que são com 8 braços e 8 motores. Então drones multirotores são altamente manobráveis e podem pairar no ar, decolar e pousar verticalmente
verticalmente, mas sua eficiência energética é geralmente menor do que os drones de asa fixa. Então, uma coisa que a gente precisa observar é o quê? Esse drone ele acaba tendo uma área de voo menor, um tempo de voo menor, justamente porque ele vai gastar mais energia aí, conforme a quantidade de hélices, né, que ele vai ter, a quantidade de rotores. Bom, agora que vamos entender um pouquinho como que funciona esse sistema, né, de hélices e rotores. Então aqui nos drones mais comuns, né, que são os quadricópteros, que a gente é mais familiarizado, ele vai ter sempre 2 rotores que vão girar no sentido horário e 2 rotores que vão girar no sentido anti-horário. E assim, conforme o drone tem mais braços, mais rotores, é sempre alternado, um sentido anti-horário, outro no sentido horário. Esses daqui são um rotor por braço, né? Daí temos drones também que são 2 rotores por braço. Então ele vai ter hélices na parte de cima girando no sentido horário e hélices na parte de baixo girando no sentido anti-horário. Então é dessa forma aí que funciona os multirotores. Bom, nós temos também os drones híbridos, né? Esses drones combinam características de asa fixas e multirotores. Eles podem ter asas fixas para o voo de longa distância e eficiência energética, juntamente com os rotores para decolagem e pouso vertical, bem como manobrabilidade em voo estacionário. Os drones híbridos oferecem uma combinação de vantagens de diferentes configurações, mas também podem ser mais complexos em termos de projeto e operação. Esse tipo de drone aqui, galera, né, esse em especial que é o Nauru 500C, que é fabricado no Brasil, ele é um drone híbrido. O que quer dizer? Então, além dele ter as asas fixas, né, igual semelhantes às de um avião, ele também tem os rotores. Então, ele, diferente dos asas fixas comum que tem que ser lançados, né, para ele pegar a força para subir e começar a voar, esse daqui não, ele tem um sistema de propulsão igual aos drones convencionais, então ele sobe verticalmente, tá bom? E depois aqui ele começa a se deslocar linearmente para frente e aí vai ser sustentado apenas pelas asas fixas, tá bom? Então essa é a diferença do drone híbrido. São drones mais utilizados no meio militar, então drones de reconhecimento, drones que voam por grandes áreas aí, né, para fazer reconhecimento, levantamentos, entre outras utilidades. Falando aqui em questão das funções do drone, né, é importante notar que existem muitas variações e subcategorias dentro dos tipos de drones, cada um com suas próprias características e aplicações específicas. A escolha do tipo de drone depende das necessidades e requisitos da missão ou atividade planejada. Então nós temos drones aí para agricultura, drones para fotografia e filmagem, drones para mapeamentos, levantamentos, topografia, drones militares e drones para transporte, tá bom? Entre vários outros tipos de drone. Então eu destaquei aqui as principais funções, né? E vocês percebam que, assim, né, eu coloquei algumas imagens aqui, por exemplo, de um drone militar, de um drone convencional, de um drone, por exemplo, pulverização. Inclusive ele tem aqui o que eu tinha acabado de falar para vocês, ó, dos rotores duplos por braço. Então um rotor que vai girar no sentido horário, outro no anti-horário. Então cada tipo de finalidade ou cada tipo de aplicação vai demandar um tipo de drone, tá bom? Então no decorrer do curso nós vamos conhecendo outros tipos de drone, mas é importante a gente saber o que a gente quer fazer para daí começar a estudar as possibilidades aí do mercado. Então eu agradeço a todos aí por terem assistido essa aula, tá bom? Pra gente conhecer um pouquinho dos tipos de drones aí e tá se familiarizando com esse assunto. Aguardo vocês na próxima aula, grande abraço, até mais.